Exercício 4. Um viajante de automóvel faz um determinado percurso em 2 horas, desenvolvendo uma velocidade média de 75 km por hora. Se fizesse o mesmo percurso a uma velocidade média de 100 km por hora, quanto tempo ele ganharia? Gente, olha só, qual que é a ideia desse exercício? Dá para fazer esse exercício por regra de 3, tá bom? Mas a ideia é a gente trabalhar com a fórmula da velocidade média. Então, vamos fazer aqui usando a fórmula da velocidade média. Olha só, está dizendo que um viajante ele percorre algum percurso, alguma estrada, por 2 horas a 75 km por hora. E se ele fizesse esse mesmo percurso a 100 km por hora, ele ganharia uma quantidade de tempo. Como assim ganharia uma quantidade de tempo? O percurso é o mesmo, certo? Ele aumentou a velocidade. Quando ele aumenta a velocidade, como ele vai mais rápido, o tempo vai ser menor. Então, aí, a gente precisa saber qual é esse espaço para depois a gente pensar, não, realmente, se for nesse mesmo espaço, vai gastar menos tempo. Porque a gente não sabe quanto foi o espaço que ele percorreu. Ah, ele saiu de Anicuns e foi até Goiânia? Ah, não, ele saiu de Anicuns e foi até Avelinópolis, até a qual lugar que ele foi? Quantos quilômetros que ele percorreu para gastar 2 horas a 75 quilômetros por hora? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é separar essas informações que a gente tem. Até o primeiro ponto aí, ó. 2 horas que ele ficou percorrendo a 75 quilômetros por hora. Então, quilômetros por hora é velocidade média, né? Então, 75 quilômetros por hora. O espaço ele não disse, ele só disse que ele fez um percurso, mas ele não falou, esse percurso foi de 100 quilômetros, esse percurso foi de 150 quilômetros. Ele falou que ele fez um percurso. E gastou 2 horas para fazer esse percurso. Que percurso é esse? Vamos descobrir aqui, ó. Substitui na fórmula da velocidade média. Olha, se a gente olhar direitinho, as unidades de medida são compatíveis. Tá em quilômetros por hora e em horas. Então, a nossa velocidade média, 75. O nosso espaço a gente está procurando. E o tempo é 2 horas, né? Então, ficou 75 igual a S dividido por 2. O que é que eu posso fazer aqui agora? Nesse caso, gente, a gente multiplica cruzado, tá? O 75 vezes o 2 e o S vezes o que está abaixo do 75. Abaixo do 75, eu não estou vendo nenhum número, professora. Então, significa que é 1. Quando a gente não tem nenhum número abaixo, significa que é 1, tá bom? Então, S vezes 1 dá o próprio S. E o 75 vezes 2. Então, meu S é igual a 75 vezes 2, 150. O espaço, ele é colocado em quilômetros ou ele é colocado em metros. Se o exercício todo foi calculado em quilômetros e em horas, o nosso espaço vai ser em quilômetros. Então, a gente achou o espaço. Aí fala assim, ó. Vou colocar aqui embaixo, porque a gente precisa continuar a conta ali. Esses dois são referentes à mesma continha. Vou colocar eles da mesma cor, tá? Vou trocá-los de lugar aqui, só para ficar em ordem. As informações e a continha. Aí o restante do exercício diz, se em vez de eu ter ido com essa velocidade aqui, ó, de 75 km por hora, fosse a 100, para percorrer esse tanto de quilômetros aqui, ó, que foi o que eu encontrei, quanto é que era o tempo que eu ia gastar? Eu ia economizar uma quantidade de tempo? Ou ia ser do mesmo tanto que eu ia percorrer? Se eu aumento a velocidade, eu diminuo o tempo. Mas quanto tempo eu vou diminuir? Vamos calcular aqui. Olha só.
Vou anotar as novas informações que a gente tem, certo? Nós temos agora, eu vou colocar de outra cor para não confundir. Nós temos agora a velocidade média, vou colocar, espaço e o tempo. A velocidade média agora, o exercício quer que seja 100 km por hora. O espaço que esse viajante percorreu, a gente descobriu que é 150 km. E o tempo é o que a gente quer descobrir. A gente quer saber se for a 100 km, quanto tempo que eu vou gastar. Então, vamos lá. Vamos substituir na fórmula agora, né? A gente está trabalhando tudo em quilômetros por hora, em quilômetros, então tá tudo certo as unidades de medida. A nossa fórmula é velocidade média igual ao espaço dividido pelo tempo, né? Vou colocar o sinalzinho de divisão aqui. Espaço dividido pelo tempo. Nós temos a velocidade média? Sim, né? É 100 km por hora. Nós temos o espaço? Temos também, é 150, professora. E o tempo? O tempo a gente quer descobrir, né? Qual é o tempo? É o t. A gente ainda não tem ele. E agora, professora, o que a gente precisa fazer? A mesma coisa que a gente fez aqui, ó. Multiplicar cruzado. 100 vezes t. Aqui embaixo do 100 não tem nada, então eu multiplico por 1. Então, eu vou ficar com 100t igual a 150 vezes 1, que é o próprio 150. Eu preciso deixar esse t aqui sozinho e levar esse 100 lá para o outro lado da igualdade, né? Com a operação inversa. Qual é que é a operação inversa aí da multiplicação? É a divisão, né? Então, 150 dividido por 100. Quanto é que é 150 dividido por 100? 1,5. Se eu trabalhei tudo em quilômetros por hora e em quilômetros, o meu tempo será em horas. Ah, professor, então quer dizer que ele gastou no primeiro lá a 75 km por hora, ele demorou 2 horas para percorrer. Mas quando ele aumentou a velocidade para 100 km por hora, ele acabou chegando no local, no mesmo local, em 1h30. Então, se um ele gasta 2 horas e no outro ele gasta 1h30, quanto tempo que ele economizou de uma estrada, de uma velocidade na outra? Porque a 75, 2 horas. A 100, 1h30. Então, eu tenho 2 horas menos 1h30 para a gente descobrir quanto é que foi que ele gastou, quanto é que ele economizou de tempo ao aumentar a velocidade, né? Quanto é que é 2 horas menos 1h30? Dá meia hora. Então, ele economizou meia hora ou 30 minutos. Certinho? Qualquer dúvida, me manda mensagem lá no WhatsApp ou se não, deixa aí nos comentários.